Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, o ICJcast, que é o podcast do Instituto Catarinense de Juventude. O ICJ tem sido, ao longo dos últimos 13 anos, uma importante ferramenta de organização e de luta dos direitos da juventude catarinense. Seja atuando em redes, através de organizações, seja em projetos, pesquisa, formação e assessoria. E nesse caminho temos encontrado muitos parceiros, como, por exemplo, a Missão Central Franciscana, Franciscaner Helfen, que é a financiadora de um grande projeto que o ICJ vem executando desde o ano passado, cuja temática principal é juventude e meio ambiente. Dentre várias ações do projeto estão uma pesquisa sobre a visão da juventude sobre mudanças climáticas, curso virtual, jogo pedagógico, encontros com um grupo de jovens e também 7 episódios de podcast com a temática geral juventude e meio ambiente. E hoje temos a satisfação, a alegria de ter aqui no estúdio o Vanduir Matias e o Leonir Parisotto para debater conosco o tema juventude, turismo e meio ambiente. Eu me chamo Gabriel Tambosi Neto e faço parte da diretoria do ICJ. Muito bem, Gabriel, obrigado pela belíssima apresentação e de toda essa introdução das várias dimensões desse trabalho tão importante do Instituto Catarinense, de organização, mobilização, formação, de comunicação também, que é uma das ferramentas tão importantes para dialogar com o conjunto da sociedade. E aqui, como tu apresentou, temos 2 grandes companheiros que têm feito um trabalho muito importante e sendo uma referência para nós aqui em Santa Catarina. E o papel do Instituto também, né, Gabriel, é divulgar esse trabalho tão relevante e importante, e que dialoga diretamente com essa temática que é juventude, turismo e meio ambiente. Primeiro, vamos aqui apresentar um grande amigo, grande marchante também, e um grande lutador, sonhador, um grande idealizador também de vários projetos, e também participou por muito tempo na coordenação da Pastoral da Juventude. Então, aqui com nós, e também trabalha com comunicação, com nós aqui o companheiro Vanduir Matias. Seja bem-vindo, fica à vontade, dizer quem é você, Vanduir, da onde vem, o que faz, onde atua. Em primeiro lugar, é uma satisfação enorme estar aqui, participando desse projeto tão importante. Você falou da Pastoral da Juventude, tivemos um tempo da Pastoral da Juventude em que nós éramos financiados pela Adveniat, que era um projeto também da Alemanha, acho que era de dioceses da Alemanha que financiaram esse projeto de trabalho junto à juventude. Bom, atualmente eu tenho 46 anos de idade, eu moro no município de Tunápolis, eu sou casado com a Eliane e nós temos 2 filhos, o Vitor Augusto e o João Pedro. E em 2015 eu tive um pequeno problema de saúde relacionado à falta de atividade física e também a falta de excesso de alimentação errada, né, e tal. E eu acabei optando a partir, nos anos seguintes, por uma modalidade esportiva, uma prática esportiva que é o ciclismo. Então, quando eu completei 39 anos de idade, eu comprei pela primeira vez a minha bicicleta, né? Então, eu tive acesso, comprei a primeira bicicleta com 39 anos. E logo, ao entrar nessa modalidade do ciclismo, eu percebi que a gente, quando pedala, a gente enxerga as coisas de forma diferente. A gente presta atenção nos detalhes que a gente não prestava atenção quando estava andando de carro, de moto ou de outra locomoção. É outro meio de transporte. E eu comecei a organizar algumas rotas, alguns passeios, tanto que o nosso grupo Bike Tunas em Tunápolis, do qual eu sou fundador, ele foi um dos precursores de ciclistas visitarem pontos turísticos, tanto de Tunápolis quanto de Itapiranga. A gente saía sábados à tarde, principalmente no período do inverno, e a gente ia para um local, tomava um café e voltava,
né? Conhecia o espaço e voltava. E isso foi estimulando mais gente a fazer isso, né? Estou falando do início do turismo rural, inclusive. E a partir dali, eu percebi que tinha um público que gostava dessas coisas mais elaboradas, de roteiros mais elaborados. Eu percebi que tinha um espaço para empreender nessa área. Daí que eu criei a Natur Cicloturismo, que foi inicialmente um MEI, depois passou a ser uma microempresa, e hoje a gente organiza passeios de bike, viagens maiores, e eu coordeno, inclusive, um projeto do Circuito de Cicloturismo Caminhos da Fronteira. Santa Catarina tem 15 regiões turísticas. Nós, no Extremo Oeste, somos a região Caminhos da Fronteira. Eu coordeno um projeto para a instalação de um circuito de cicloturismo Caminhos da Fronteira, que tem como inspiração o Circuito Vale Europeu Catarinense e o Caminho da Fé, que leva as pessoas até o Santuário de Aparecida, que são trajetos que a gente já conhece. Nossa, que bacana. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, aqui agora passamos a palavra, né, para o nosso amigo Leonir Parisotto, e que vai também dizer para nós, né, Leonir, conte para nós quem é você, de onde vem, o que faz, para que os nossos telespectadores também te conheçam. Que legal, que legal. Gratidão, gente, pela abertura, por estar aqui. Bom, eu me chamo Leonir Parisotto, então eu sou lá do Extremo Oeste catarinense, faço divisa com a Argentina, lá de Dionísio Cerqueira. Quero agradecer aqui, então, a todos vocês e a minha família também, que sempre me inspirou muito, né? Eu sou filho de pessoas que trabalharam muito no coletivo, na sociedade, e vim construindo dentro, então, dessas entidades, né, locais, a minha militância. Então, eu venho estudando já há mais de 10 anos já dentro dessas instituições lá locais, aprendendo muito e criando um projeto então autoral meu lá que chama Toca das Sementes, que é um projeto de vivência lá no sítio, né, onde a pessoa pode se conectar com a natureza e conhecimento de práticas ancestrais, como alimentação milenar, como astrologia, né, como a questão das sementes crioulas, que é o principal foco lá da Toca das Sementes, que é o cuidado e a experimentação, né, a visualização de novos planos para o cuidado com as sementes também. Então, é uma experiência bem bacana que eu convido todos a conhecer um dia, né, a Toca das Sementes. Então, minhas gratidões. Certamente, né? Será uma alegria conhecer lá o teu espaço. E já fica desde já também o convite, né, para quem nos assiste também conhecer. Gabriel, conheço a experiência lá, já fui lá, já jantamos, já tomamos vinho, já contamos, já conhecemos todo o espaço e convido para mais companheiros e companheiras também visitar essa experiência de produção e também que envolve também turismo, ecoturismo, né? Muito bem, vamos agora dialogar com o companheiro Vanduir de novo. Vanduir, quando é que despertou e idealizou esse projeto de cicloturismo na região Oeste Santa Catarina? Na verdade, a nossa sociedade vive de momentos, né? O esporte também vive de momentos. Tem alguns esportes que permanecem para sempre, assim, algumas práticas esportivas, né? E o ciclismo, ele teve um up, assim, especial no ano de 2019, 20. Depois, quando chegou a pandemia, ele acabou, tipo assim, explodindo, como se diz, né? Uma explosão de procura por bikes, porque era uma atividade que você poderia exercer, diferente que a prática do futebol e outras práticas esportivas que eram práticas coletivas, elas não podiam ser realizadas por conta da série de restrições que a gente viveu, né? Então o ciclismo acabou tendo inúmeros adeptos naquele período, né? E eu, como dito anteriormente de forma bem sintética, eu comecei em final de 2017, né? E aprofundei isso em 2018 e aí em 2019 que eu acabei percebendo que eu poderia contribuir com algo a mais. Por quê?
Tudo começou porque a administração municipal de Tunápolis, o prefeito da época, convidou o nosso grupo de ciclismo para integrar o Conselho Municipal de Turismo. Ele, o prefeito na época, inteligentemente percebeu que nós estávamos fazendo mais do que esporte, estávamos fazendo turismo. E o que é o turismo? O turismo é um movimento financeiro que você cria, que acontece e traz um dinheiro novo para o município, para os empreendedores e tal. Porque são pessoas que não costumeiramente iriam para lugar X ou Y e vão deixar ali seu dinheiro, vão comprar suas coisas, vão se alimentar, vão beber algo, uma bebida artesanal, enfim. Então, o prefeito percebeu que nós tínhamos algo a mais para contribuir. Fomos para o Conselho Municipal de Turismo. A partir do Conselho Municipal de Turismo, comecei a integrar também, depois, a IGR Caminhos da Fronteira, que são as instâncias de governança regional. E lá eu comecei a pautar o ciclismo. O cicloturismo, que é, no caso, a minha paixão, né? Porque existem algumas modalidades de ciclismo, né? E o cicloturismo, então, a gente começou a pautar também nessa instância de governança regional, nesse espaço dos empreendedores da região turística Caminhos da Fronteira, e eu percebi que a gente tinha algo a contribuir no sentido de valorização da região, né? Poder valorizar os espaços que a gente tem, valorizar as paisagens naturais. Nós, por exemplo, temos uma grande atração lá no extremo oeste, que tem muita gente da nossa região que viaja para o Nordeste ou outras regiões do Brasil e fazem passeios, por exemplo, sobre o Rio São Francisco. Mas são pessoas que residem ao lado do Rio Uruguai, que tem uma paisagem maravilhosa e muitas vezes não conhece. E a gente começou a estimular essas pessoas. Tanto que o caminho mais bonito desse trajeto que a gente está coordenando, o Circuito Caminhos da Fronteira, é o caminho de Mundaí a Itapiranga, que é a estrada Beira-Rio. Né? A estrada Beira-Rio, que está ameaçada por uma eventual barragem que se discute, não sei em que pé que está, mas é o caminho mais bonito, porque o rio, uma água que corre, ela te surpreende em cada nova curva. E o Rio Uruguai surpreende a gente sempre com paisagens maravilhosas, né? Então, foi a partir dali que a gente começou a pensar em também estruturar roteiros, criar rotas, criar espaços, e daí como que eu entro? Qual é o meu trabalho? Ou eu pedalo junto, ou eu faço a estrutura para que as pessoas possam apenas pedalar e curtir. O resto a gente cuida, fornecendo água, alimentação e essas coisas. Que bacana, né? Muito bacana. Leonir, agora nos diga, né? Você, o que despertou para idealizar o projeto ali da Toca das Sementes? De fato, qual foi o momento e o que acabou despertando essa vontade de idealizar o projeto? Sim. Então, como eu vinha falado, eu tenho muita inspiração dos meus pais, né, de estar trabalhando já no coletivo, assim, também lá no interior, né, com cuidado com a terra, com as sementes. Então, eu venho já de família, né, com essa disposição. E eu comecei a entrar nos movimentos sociais e comecei a estudar alguns cursos, né, como agrofloresta, como bioconstrução, que são novas ferramentas que estão vindo para trazer uma nova visão de sustentabilidade, de cuidado com o meio ambiente, né, e principalmente de enfrentamento com esse modelo hegemônico que a gente vive, né, de monocultura, de devastação das plantações, né, com base em uma cultura só, né, para depois ter que comprar todo o restante, né. Então, a gente vem com uma lógica de agrofloresta de produzir diversidade, produzir comida de verdade, com qualidade, né, em abundância, para que você possa ter abundância para a tua família e compartilhar o excedente, né, para a localidade e indo mais distante, né? Então, a agrofloresta é uma alternativa muito eficaz quando a gente fala tanto em qualidade quanto em questão de distribuição mesmo, porque a gente consegue ter recurso para atender demandas, né? Então, eu venho assim muito também de uma indignação, né, do modelo hegemônico que a gente vive por não ter muito uma preferência para
essa questão mais ecológica, mais sustentável, né? Então, que bom que a gente está aqui reunido, porque isso também é meter lenha na fogueira, para a gente ficar mais instigado em tocar nosso projeto, né? Para a gente mostrar que a gente tem força, que é capaz, que é provado cientificamente também, agrofloresta, né? É uma técnica que ela vem, assim, muito detalhada, estudada, né? Já estudando com a ciência, com várias técnicas, né? De pesquisa das sementes, de técnicas, né? Então, é algo para ser explorado, é algo que tem um campo aberto e a gente precisa dar atenção para isso, né? Então, eu venho com essa bandeira, né, de trazer essas possibilidades, né, de mostrar a diversidade, de mostrar que a gente pode voltar para o campo, que a gente pode fazer um êxodo urbano, né, com consciência e ter harmonia, conseguir acolher mais pessoas, criar diversidade, criar um futuro para os jovens, criar, né, novos mecanismos para a sociedade, né? Então, tem essas possibilidades, a gente só precisa lenha na fogueira, né? Precisa exemplos, né, bacanas que as pessoas consigam ir praticar, consigam ir olhar, consigam ir vivenciar esses momentos, né? Então, eu venho dessa indignação e dessa inspiração também, né? Harmonizando e trazendo aqui para vocês, então. Muito bem, companheiro Leonir, interessante essas questões que tu traz presente da valorização da cultura no campo, né? Da produção do campo de alimento. Vanduir, também dialogando com a questão do cicloturismo, e aí eu queria que você já trouxe alguns elementos importantes aqui, da valorização das riquezas naturais da região. A partir desse movimento que vocês estão fazendo, as pessoas começam a perceber, não, preciso ir para o Nordeste. Posso ir também para o Nordeste. Claro. Né? Tem que ir, é bom, preciso conhecer. Agora, eu também tenho riquezas naturais aqui. Eu também tenho um potencial turístico aqui que a gente pode desenvolver. E esse despertar, né? Esse movimento que é um movimento de educação, né? Educação ambiental e de valorização da cultura também, né? Do nosso território, que é importante. Mas também eu queria dialogar com um ponto aqui, que envolve também saúde, né? Que envolve saúde, pedalar, né? Fazer exercício físico, está envolvendo com vários elementos. Mas eu queria trazer agora, então, cicloturismo ligado com a questão da mobilidade. Vamos olhar o espaço lá do trabalho, a experiência que tu tem dialogado lá concreto, de turismo e tal. Mas para essas cidades, essas grandes metrópoles que estão saturadas, não é só ver Florianópolis aqui. Nós vimos Florianópolis hoje de manhã, a gente vindo para cá. Né? As pessoas, cada um com o seu carrão, andando para cá e está saturado de carro. Então, o cicloturismo ou investir em mais mobilidade, em cicloturismo, envolver, não seria uma alternativa para também a mobilidade urbana? Então, na verdade, é preciso fazer um enfrentamento ao sistema, né? Foi dito ali sobre a questão das sementes, sobre a questão do projeto de campo que existe. Existe um sistema e na mobilidade urbana ele não é muito diferente. Porque qual é um dos grandes problemas que nós temos? Existe hoje a indústria automobilística, ela é a financiadora de grandes programas de rádio, TV, propagandas e tal. Então existe toda uma ideia por trás disso, né? A lógica das cidades, ela está pensada a partir do carro. Perfeito. A partir do carro. E é preciso inverter isso. São Paulo fez inúmeros investimentos na ciclomobilidade. Sim. E deu resultado fundamental. Foi na época do Haddad, Não começou com o Haddad, mas foi aprofundado com o prefeito Fernando Haddad e, infelizmente, nos últimos 4 anos, várias ciclovias foram fechadas por conta do apelo dos
automóveis, né, de quem tem essa opção de meio de transporte. Por exemplo, tem situações na cidade de São Paulo em que uma ciclovia que liga uma área da cidade até uma outra área, né, um centro residencial a um centro industrial, onde passam 10 mil ciclistas por dia. Né? Ou seja, essas pessoas deixaram de utilizar o metrô, deixaram de utilizar o transporte público e passaram a usar a bicicleta. Né? Então você precisa pensar nisso. Hoje nós temos alguns exemplos mundiais, e aí eu vou citar Amsterdã, na Holanda, onde 70% das pessoas pedalam com frequência. 70% das pessoas que residem na capital pedalam com frequência. A capital da Holanda tem mais bicicletas do que habitantes, né? É quase um comparativo com o celular nosso aqui no Brasil, né? E por que eles optaram pela ciclomobilidade? Eles optaram pela ciclomobilidade por causa do grande número de acidentes de trânsito e das vítimas fatais em acidentes de trânsito. Esse resultado é imediato? Não. É um processo pedagógico, que ele demora para acontecer. Mas é a tal da coisa, se a gente não começa, nós nunca vamos chegar até onde que a gente gostaria de chegar. Então é preciso cada um traçar os seus passos. Então tem cidades brasileiras que fizeram e tiveram resultados significativos. Mas eu queria citar também Bogotá, que é a capital da Colômbia, que é uma das cidades da América Latina mais bem estruturadas para isso. Bogotá, inclusive, recebeu prefeitos de cidades do México durante a pandemia, porque muita coisa parou em todos os lugares do mundo, mas não parou em Bogotá no período da pandemia. Por quê? Porque eles tinham um meio de transporte adaptado para aquela situação. Individual, não tinha problema das pessoas se deslocarem, então muita coisa continuou funcionando em Bogotá enquanto não funcionava em outras partes do mundo, né? E assim, é preciso dizer que houve avanços, né? Por exemplo, você olha para a cidade de Curitiba, falando mais próximo de nós aqui. A cidade de Curitiba tem muitas coisas que existem no papel, né? Mas a cidade de Curitiba é uma cidade que tem uma certa infraestrutura para quem pratica ciclismo, né? Tem ciclofaixas, tem ciclovias, né? Tem várias coisas assim. E aqui no estado de Santa Catarina, a gente tem uma lei que foi aprovada no final da gestão de Eduardo Pinho Moreira. Isto foi em 2018, e ela foi sancionada no dia 11 de janeiro de 2019 pelo governador Moisés. Essa lei cria o Sistema Cicloviário Estadual. É uma lei, no meu ponto de vista, bem interessante, e ela cria essa possibilidade de criar as infraestruturas nas cidades, inclusive exige que novas rodovias que são feitas, elas tenham já as ciclofaixas, as ciclovias, né? Infelizmente, essa não é uma realidade do que acontece no dia a dia. É mais uma lei que ela é aprovada e ela fica simplesmente no papel. Mas a questão da mobilidade urbana, ela tem, para terminar essa parte, ela tem seu grande problema no modelo em que as cidades são pensadas. Nós, por exemplo, estamos gravando esse podcast em Florianópolis. Florianópolis basicamente tem duas avenidas grandes, se tu olha assim. É uma que vai para o norte da ilha e outra que vai para o sul da ilha. Então, é óbvio que em alguns momentos do dia, ou em vários momentos do dia, principalmente de alta temporada, você tenha problemas, né? Agora, nós, enquanto a gente vinha para Florianópolis, a gente foi ultrapassado por ciclistas. Por quê? Eles estavam andando na sua mão e o transporte deles foi mais rápido do que o nosso. Vanduir, posso concluir em síntese que a não construção de ciclovias é porque é um modelo que enfrenta praticamente o capital e enfrenta esse modelo de estrutura econômico. Porque se for ver pelos dados que tu traz, as informações, para construir uma ciclovia
é praticamente zero o custo. E o custo para a construção, e também o custo depois para a saúde, para o bem-estar da sociedade, da comunidade, é muito valioso. Então, para você investir é nada, mas o retorno é muito grande para a sociedade. Não é uma questão só de vontade política, é porque vai contra o modelo. É isso? Que nem a crise na educação no Brasil, né? A crise da educação no Brasil, ela não é uma crise, ela é um projeto. Ela é um projeto. O que acontece? Ao investir em mobilidade alternativa, em ciclomobilidade ou outras formas de transporte, você gera uma satisfação de uma parte do público que apenas usa o carro ou o meio de transporte porque precisa, ou ônibus porque precisa, porque não tem outra forma. Você tem uma situação assim, vou dar um exemplo da cidade de São Miguel do Oeste. Numa das gestões anteriores, o secretário de saúde de São Miguel do Oeste disse que São Miguel do Oeste tinha 500 ciclistas. E desses 500 ciclistas não tinha ninguém, nenhum deles, frequentava o posto de saúde. Entende? Então você tem também na prática do ciclismo, na prática do cicloturismo, essa questão de ter mais qualidade de vida, né? São pessoas que quem pedala não enche o saco de ninguém, cara, né? Numa linguagem mais simples, assim, né? Tipo assim, as pessoas vivem bem, sentem a brisa no seu rosto e tá de boas, né? E então, é um projeto, é uma dificuldade, mas é preciso enfrentar isso e eu acho que passos estão sendo dados, né? Existe hoje um apelo cada vez maior para que isso também seja uma prática do dia a dia, né? Sim, sim. E aqui também me vinha bastante forte, você falava em Florianópolis até, porque a gente está falando da mobilidade urbana, está falando do cicloturismo e ciclovia, ciclofaixa, a gente também está falando de plano diretor, que a gente viu recentemente, né, os desafios das cidades, né, e cidade para quem, né, de que maneira, né, pensar da cidade, exatamente. Leonir, meu amigo, ainda falando, né, sobre o projeto Toca das Sementes, conte um pouquinho mais para nós como o projeto faz essa relação com a questão do turismo rural, como que vocês trabalham lá no projeto nesse sentido, né? Uhum. Sim, primeiramente queria só complementar aqui que a gente precisa ser exemplo quanto ao projeto, né, para a gente começar a alavancar e criar mecanismos de que as pessoas começam a gostar disso, né? Aí vai crescendo. Isso vai se tornando uma febre depois, né? Então, isso vai fazer com que pressione também, né, a criar novos espaços dentro da cidade. Então, a gente tem que aproveitar os espaços que a gente tem, como essa rota próxima ao rio, né? Rotas que ligam cachoeiras, que ligam o turismo rural, né? Então, tá criando novos espaços que a gente pode se aproximar. Né? Então, a Toca das Sementes é um espaço que está crescendo agora e pode ser aproximado com os ciclistas também, né? Porque eu venho criando um espaço lá no sítio. Eu trabalhava na cidade. Trabalhei 10 anos na cidade e descobri que eu tinha uma possibilidade muito grande de crescer no sítio. Então, eu voltei para o sítio, né? Construí uma cabana, a qual eu tenho hospedagem nela. E tudo vai construindo a partir do que você constrói. Então, digamos, eu construí uma cabana. Tem pessoas que vêm ver a cabana. Eu construí uma agrofloresta. Tem pessoas que vão se ligar a ela também. Então, tudo que eu fizer de diferente, alternativo, e fizer de bom coração, de bom grado, você vai chamando o público, você vai crescendo ali, né? Então, posso acrescentar? Você vem falando da importância do exemplo de sermos o que a gente sonha, né? Uhum. Eu só queria trazer aqui, já que o projeto é financiado também pelos franciscanos, né? Eu queria trazer de presente Dom Helder Câmara. Palavras convencem pessoas, exemplos arrastam multidões. Então, só para dizer a importância do que é o exemplo, né? A gente precisa ser e viver a sociedade que a gente sonha.
Claro, claro, em presença, Perfeito. né? Sentindo, assim, todos os sinais que a gente vem sentindo e trabalhando, atuando, né? Então, eu venho trabalhando mais nessa questão ambiental, né? Com o cuidado das sementes crioula, fazendo experimentos, né? Plantando sempre as melhores sementes, guardando as melhores sementes, né? Compartilhando essas sementes também, participando em feiras, em debates, né? Quanto é bom a gente estar atuando. E esse atuar, ele tem muito poder de transformação. É ali que a gente começa a enxergar novos ares, novas possibilidades e começa a pressionar e também começa a criar tendências. Vamos começar a andar de bicicleta porque o povo está andando, é legal, né? Começa a ver que tem dados que mostram que a saúde melhora, que cria redes, cria vínculos, né? E começa a ligar com projetos lá no sítio, né? Com idas à cachoeira. Então, como é legal fomentar e criar essa diversidade. E isso que vai fazer com que se transforme naturalmente as coisas também, né? A gente não vai só brigar, a gente vai simplesmente fazer o nosso melhor e isso vai transformar, né? Então, pergunto para vocês estão fazendo o melhor de vocês? Né? Acho que... Esse é um grande questionamento. Perfeito. Uma pergunta para todos nós, né? Para todos nós. Né? Muito bem, Leonir, legal trazendo esses exemplos, né, essas experiências concretas de trabalho. Vanduir, tu falou que tem ocupado vários espaços, né? Desde o município, começou um trabalho lá, despertou o interesse das autoridades do município e foi um movimento que foi tomando uma dimensão e ocupando outros espaços. Recentemente também estive num espaço contigo, em Chapecó, e deu para perceber essa liderança que você tem assumido no estado de Santa Catarina. E aí o Leonir diz assim, como que nós podemos estar interligando essas experiências, né? Hoje de manhã a gente dialogando sobre agrofloresta, dialogando sobre... E como que a gente vai construindo esses espaços e criando novas possibilidades. Então, nesse sentido de a gente olhar as experiências que nós temos hoje e das referências, né? Quais outros potenciais de ecoturismo que a gente pode desenvolver? E aí já emendo uma outra pergunta. Como é que está a discussão sobre as políticas públicas para fortalecer esse setor que é tão importante não só para a economia, mas para o conjunto da sociedade? Bom, existe um programa chamado Programa PRT, Programa de Regionalização do Turismo, que é trabalhado pelo Ministério do Turismo. A partir desse Programa de Regionalização do Turismo, um dos desejos, em síntese, eu preciso dizer que não estou muito aprofundado no assunto, mas em síntese cada região precisa descobrir sua vocação, o seu potencial e trabalhá-la, né? Essa é uma situação. O que a gente já aprendeu no turismo? Não existem saídas individuais para um projeto A, B ou até C, ou D. Enfim, não existem saídas individuais, existem saídas coletivas. O turismo funciona como uma rede que precisa ligar todos os pontos, porque as pessoas não vão para uma região para ver especificamente um produto, mas elas podem ir para uma região para conhecer as cachoeiras, elas podem ir para a região para ao mesmo tempo experimentar a comida artesanal, a questão gastronômica, as bebidas artesanais, elas vão para viverem experiências de acolhimento que só, ou muitas vezes praticamente só o campo pode oferecer, né, que são as experiências diferentes. Eu acho que um dos potenciais que eu enxergo, por exemplo, no extremo oeste de Santa Catarina, e já cresceu bastante, são as pousadas rurais. Viver a experiência de ir para o campo, de preferência... Tem até gente que opta hoje, que tem uma preferência por ir para locais que não tem nem sinal de celular, né? Embora que a tecnologia avançou e hoje ela está presente, né? Então são pessoas que querem se desconectar. Eu conheço rotas de cachoeiras na região,
trabalhado principalmente em Palmasola, Anchieta, e agora surgiu uma rota em Tunápolis também, onde a primeira plaquinha quando você entra na trilha é desconecte-se e conecte-se. Desconecte-se das tecnologias para se conectar à natureza. E esses locais, eles têm tido muita procura. Eu ainda sonho com outro negócio que eu estudei e a gente ainda não conseguiu realizar. Tem a ver com cicloturismo, tem a ver com ecoturismo, com turismo sustentável, que é a questão que surgiu no Japão, depois se desenvolveu bastante nos Estados Unidos e hoje está mais forte nos Estados Unidos. Chama-se Forest Therapy. Eu não sou muito bom para falar em inglês, tá? Mas é uma expressão assim de a mística de você viver a floresta, né? Inclusive fala de você abraçar as árvores para trocar as energias com as árvores. O poder que as árvores têm quando você tira o teu calçado, você pisa naquela terra, naquele espaço e abraça uma árvore. Você troca energias com a árvore. A árvore é a expansão da consciência, né? Tá muito forte agora. A árvore, ela absorve tua energia ruim e ela te dá o potencial que a natureza, a floresta tem. Então, isso são coisas que eu acho que isso já tem ali próximo de nós, na cidade de Caibi, tem um espaço chamado Sítio Aroma Verde, o Verde Aroma, já tem experiências nesse sentido. São várias coisas que vêm crescendo. Eu, pessoalmente, eu vejo com bons olhos esse turismo ligado à natureza. E aí eu quero, inclusive, dizer por que a minha empresa, o espaço onde eu estou empreendendo, chama-se Natur. Quando a gente criou o nome, eu disse para o rapaz que estava me ajudando a criar logo, eu falei, cara, eu preciso de algo que me conecte à natureza, porque a gente gosta de andar em trilhas com a bicicleta. Ele falou, pá, Natur Cicloturismo. E virou Natur, de natureza e tal. Então, tem essa conexão, esse propósito e tal, né? Até porque, por exemplo, o uso da bicicleta, ela é de baixíssimo impacto ambiental, né? Tudo tem impacto ambiental. Só a forma de você existir, você já tem um impacto ambiental, né? Mas tem impacto ambiental na hora que vai fazer os pneus da bike, tem uma série de coisas. Mas considerando o impacto ambiental de uma bicicleta com uma moto, com uma gaiola, com um carro, com qualquer outro veículo automotor, você tem ali um impacto baixíssimo, próximo do zero, né? Então, essa conexão, ela é muito importante, porque o que a gente viveu agora, está vivendo ou viveu em janeiro e fevereiro, foi o pior verão da história, né, Leonir? Lá no Extremo Oeste. A gente sofreu muito com o calor do Extremo Oeste. Então, dizer que isso não tem problema climático, óbvio que tem. Óbvio que tem. Então, quanto mais a gente conseguir reduzir o impacto à natureza, a gente também passa a contribuir com aquilo. Ô, Vanduir, não sei se tu observou quando tu falava dessa prática e da energia que é trocada, né, entre o ser humano e pisar na terra ou abraçar uma árvore. O Leonir se contorceu. Sim. Eu queria dizer alguma coisa, Leonir, sim, mas eu pelo que Desculpa entendi... por interromper. Não, imagina. Pelo que eu entendi, o Leonir também desenvolve esses tipos de práticas ali no projeto, né? Conte um pouquinho mais a respeito. Sim. Então, o que me chama a atenção, assim, a palavra-chave para isso seria a cultura, né? A gente teria que olhar muito para a nossa cultura e para a cultura que está se criando com base na necessidade que a gente está vivendo, quanto questão climática, quanto novas tendências, né? Então, olhar para essa cultura. Então, eu represento a Federação do Sincronário da Paz, que ela tem 3 esferas, como a ciência, a espiritualidade e a cultura, né? Que são palavras, são temáticas que trazem uma união para um novo futuro, onde a gente usa a ciência como uma ferramenta para pesquisar, né, novas tendências. A gente usa a espiritualidade para expandir a nossa consciência e a gente usa a cultura para trabalhar o coletivo, para criar essa harmonia que a gente tanto está precisando, né? Então, a gente tem que observar
onde é que tá as tendências, onde é que tá surgindo novas bandeiras de estudo, né, de aproximar as pessoas com a natureza e de criar essas novas possibilidades, né? Eu acho que existem muitas federações com essa qualidade para trazer um futuro melhor, né? Para trazer a juventude para umas práticas mais sustentáveis, né? Para trazer assim um enfrentamento para o sistema, né? Então a gente tem que olhar com esses novos olhares, assim, né? Perfeito, já pegando um gancho no que tu coloca de bandeiras, né? A gente queria saber, né? Quais são as grandes bandeiras de luta hoje, no teu entendimento, do século XXI? Então, a nível local, né, eu represento assim os sindicatos, né, sindicatos dos produtores, dos pequenos produtores rurais, né, represento também o sindicato dos camponeses, né, represento também o movimento das mulheres camponesas, né, dos povos quilombolas, né, então são as entidades locais que eu tenho lá no extremo oeste, né. Então a nível nacional tem muitas entidades que estão lutando por todas essas causas sustentáveis, né. Eu acho interessante ter essa fragmentalização de entidades, porque daí cria muitas culturas, cria muitos exemplos e tudo está sendo observado para criar o melhor de cada um daí, né, quanto ser humano, porque a gente está voltando para uma questão interna agora também, é uma luta interna para a gente ser cada vez melhor, né, para daí atuar dentro dos nossos espaços também, né, então é bem legal, assim, né. Perfeito. E aí, Vandor, o que é que tu nos diz sobre as grandes bandeiras do século XXI para o conjunto da sociedade, mas olhando para nós também enquanto jovens? Eu acho que nós temos muitos problemas, né? No modo geral, do ponto de vista macro, né? Uma das questões é a sustentabilidade. A sustentabilidade, no entanto, que ela está diretamente ligada ao tema do nosso podcast aqui e à prática nossa do dia a dia, a sustentabilidade ela não pode ser mais uma bandeira só de marketing, que é o que a gente tem visto aí nas grandes empresas, né? Você vê aí grandes ações de marketing sobre a sustentabilidade, mas no dia a dia não é isso que tem acontecido, Faz de né? conta, Por exemplo, nós tínhamos, e essa é uma preocupação muito grande, né? Nós temos documentos do Papa Francisco, que é uma figura extraordinária, Muito né? bom mesmo. Eu só lamento que o Papa Francisco devia ter sido eleito uns 20, 30 anos antes, né? Porque ele teria muito mais energia para nos ajudar. Conseguisse viver até os 120 anos para nos ajudar, né? Ou viver agora até os 120 anos a nos ajudar a resolver os problemas, a encontrar, a nos dar a luz para encontrar as soluções para os problemas, né? Mas também nós temos iniciativas como agora da campanha da fraternidade, né? Sobre isso, o Brasil vai sediar um dos maiores eventos, o maior evento do mundo sobre a questão ambiental. A então, COP30, né? Isso está aqui presente no debate. Só que nós precisamos encontrar nas alternativas, as alternativas para o dia a dia e a gente viver isso. É uma mudança de chave, né? E as pessoas, quando reclamam do aquecimento global, reclamam do excesso do calor, reclamam de uma série de coisas, e está correto, é preciso também uma mudança de postura para que a gente chegue. E essa mudança de postura ela não pode ser somente uma questão de marketing, ela precisa ser uma solução para tudo. E daí envolve ali, como é que eu posso fazer para adaptar as minhas cidades para uma mobilidade diferenciada, para uma forma de se locomover, para diminuir a produção de gás, enfim, de uma série de coisas. Então, é preciso pensar o desenvolvimento de uma forma diferente, né? É preciso de políticas públicas, que eu acho que fiquei devendo isso antes, né? É preciso de políticas públicas para chegar até ali. E as políticas públicas, às vezes, elas nascem nos gabinetes. Exato. Mas conectada com uma realidade. Mas elas precisam nascer. São os governos que são os responsáveis por isso, né? Mas eles têm que estar conectados
com um debate na sociedade para que elas sejam mais assertivas. Perfeito. Né? E eu preciso falar que eu não tenho visto grandes iniciativas nesse sentido em todas as esferas. Né? Nos governos municipais, nem muito menos no estado de Santa Catarina, que é uma lógica de desenvolvimento diferente, né? E também não tenho visto, neste aspecto, grandes iniciativas por parte do próprio dos ministérios aí do governo federal, embora que a gente tenha avançado em algumas pautas, né? Então, são questões que precisam estar mais presentes e exigem mais a participação, inclusive, desses atores da sociedade, né? Eu acho que a academia brasileira, ela tem mais a contribuir sobre isso, né? Ela precisa ajudar a sociedade a pensar as saídas, né, em relação a essas questões, né? Então, para mim, a sustentabilidade é um dos grandes gargalos que a gente tem pela frente e eu acho que a minha geração vai ter que trabalhar com ela até o fim, para a gente poder entregar um mundo melhor do que a gente recebeu. Isso aí, vai agora dos agentes culturais, né, que eu queria falar antes, que é baseado nos editais que a gente tem abertura para se tornar um agente cultural. Eu acho que ali é uma grande possibilidade de a gente criar espaços para a gente poder atuar, né? Então, pelos editais de Aldir Blanc, Paulo Gustavo, Lei Rouanet, que são editais a nível municipal e nacional que a gente tem abertura para adquirir recurso e depois poder atuar de uma forma legítima, né? Dentro de um projeto bacana que a gente sente, né? Então, se eu sentir trabalhar com sustentabilidade, né? Então, é uma abertura que eu tenho. Então, são portas que a gente tem. Só que, como o companheiro disse, a gente ainda precisa de mais agentes culturais e de pessoas que fomentam esses agentes culturais, que estão organizando, né? Então, eu vejo bons exemplos, só que ainda eu gostaria de ver muitos mais, né? Porque é uma possibilidade grande que a gente tem de atuar ali, né? Então... Perfeito. Muitas vezes é dito, né? Praticamente, para a gente mudar um cenário desafiante que nós temos, quase que uma revolução, há quem diga. E a gente sabe, né? A revolução passa por uma revolução de consciência. Primeiro, tomada de consciência da tua realidade, a partir disso, né? Ação, como a gente dizia, né? Leonir, eu vou puxar um pouquinho novamente o tema para a questão das sementes crioulas. A gente dizia ali, Santa Catarina é um estado rico em biodiversidade, né? Uhum. E aí você dizia que tem uma cidade que é conhecida como a capital, né, das sementes. Puder falar um pouquinho mais sobre essa questão? Sim. Claro, a gente tem muito próximo lá da minha cidade, Dionísio Cerqueira, é a minha cidade Anchieta, é muito próximo e é considerada a capital das sementes crioulas. E Santa Catarina ou no Brasil? Isso, ela é a capital, creio que nacional. Acho que é nacional. Isso. Tá. Depois eu vou dar uma investigada melhor. Perfeito. E a gente está defendendo muito essa pauta, né, para continuar sendo e para continuar tendo feiras e continuar tendo trocas, né, porque as sementes e todo esse tema é um tema bem delicado quanto ao enfrentamento com o sistema, né, por causa de uma grande dominância do sistema em cima das sementes, né. Então, as sementes crioulas é assim um grande potencial. E ela é abraçada pelo sistema para poder equilibrar essa distribuição, né? Então, há uma luta muito grande, um enfrentamento muito grande ainda dentro ali, né? Entendi. E a cidade de Anchieta é também a cidade que tem o maior número de cachoeiras catalogadas no estado de Santa Catarina. Olha só. Isso, Então é um convite também... que fica a todos, né, que estão nos assistindo, venha conhecer Anchieta, né? Fica próximo aonde exatamente? Qual região ali? Isso. Fica próximo a Dionísio Cerqueira. O que eu queria relatar antes também, que Dionísio Cerqueira é uma entrada para os argentinos que vêm aqui para Floripa, inclusive, né, aproveitar as praias brasileiras, né? Então, a gente está bem localizado pelo turismo estrangeiro. É uma rota que entra os estrangeiros ali e é uma rota também muito visitada pelos próprios brasileiros, porque existem muitas cachoeiras, inclusive em Dionísio Cerqueira tem uma cascata com 80 e poucos metros, né, que é cartão postal catarinense, né, em Dionísio Uma das Cerqueira. maiores do estado. Isso, então a gente tá com uma rede bem legal, assim, de pessoas atuando ali próximas, com espaços culturais nos seus sítios e também urbanos, né,
E com essa rota, né, então, que liga Brasil e Argentina, inclusive cataratas, né? As pessoas entram para ir nas cataratas pela Argentina, que é muito próximo ali de Dionísio, né, da Trifronteira. Então é uma rota a ser ainda muito explorada, né? Tá recém começando o turismo por ali na região. Que bom saber que tem um grande potencial, né? Muito bem, Leonir. É a partir dessas experiências da valorização, né, e trazer, bem lembrado pelo Vandoir aqui também, que Anchieta é um dos municípios que investiu e teve vontade política e teve decisão política de investir. Aliás, é o único município do extremo oeste de Santa Catarina que tem uma secretaria de turismo. E por isso que tem resultados positivos, né? De valorização, tanto a rota das cachoeiras, tem a questão do montanhismo, como é que se fala? Montanhismo, né? E tem vários voo de balão também, né? Tem voo de balão, observação do pôr do sol, né? Tem espaços bem bacanas. Aliás, lá e na região próxima. Aliás, o pôr do sol mais lindo do mundo, ele está no extremo oeste de Santa Catarina. E aí você pode escolher ou Palma-Sola, ou Anchieta, ou Itapiranga, né? Legal. E assim valorizou também um conjunto, né, de agricultores, familiares, de experiência lá, de pessoas que hoje estão tendo uma melhor condições de renda também. Então tem essas famílias, né, que todos foram envolvidos numa rota turística, desenvolve o município, mas vai desenvolver, vai criar também formas de renda. Então agora, diante dessa questão, o turismo, o ecoturismo, ele também pode ser uma opção concreta de geração de renda, né? E como o Vandoir também trouxe antes, a nossa região tem muitos agricultores que fazem uma boa produção de queijo, de salame, de produção de mel, de uma variedade de produtos. Essa é uma das potencialidades que a gente poderia explorar melhor, né? Sem dúvida, porque as pessoas que vão para o campo, elas não vão para tomar Coca-Cola. Exato. Elas vão para tomar garapa de cana, por exemplo. Um vinho artesanal, uma cachaça artesanal. Um queijo. Um queijo produzido na colônia. Então, nós temos muitos lugares, quando a gente vai conversar com as pessoas, tem esses problemas de ordem da vigilância sanitária ainda, né? Nossa, isso é um gargalo que tem. Eu acho que se aplica em Santa Catarina para os pequenos produtores artesanais a mesma legislação que se aplica para a Aurora, por exemplo, que exporta produto. E nós não estamos falando de exportação desses produtos. Então, ali é preciso o Ministério do Desenvolvimento Agrário precisa entrar nisso. É preciso uma política pública para... eu não estou defendendo a liberação geral, não. Porque... Mas a adequação, né? Porque a vigilância sanitária, a rigorosidade da nossa legislação, ela também nos traz vantagens. Traz benefícios, sim. Porque hoje a gente, por exemplo, lá no oeste de Santa Catarina, a gente exporta a carne para o mercado mais exigente do mundo. E isso gera emprego, gera renda, mantém as grandes agroindústrias e tal. Então, também tem suas vantagens, né? Agora, é preciso criar um diferencial para aquela produção artesanal. Aquele agricultor que produz, por exemplo, a cachaçinha artesanal, o vinho artesanal, vinho colonial, produz um tipo de alimento, ele não pode ser obrigado, caso que ele queira vender, a sair na noite para vender porque não tem vigilância. Não, é preciso flexibilizar isso. Acho que tem uma palavrinha que falta ali, né? Entre quem fiscaliza isso. É bom senso. Né? Nunca, até hoje, alguém morreu porque comeu alguma coisa artesanal no interior. Né? Então não existe, é preciso flexibilizar isso um pouco nesse sentido. E eu vejo essa procura. Nós tivemos no dia 15 de março um evento de ciclismo em Tunápolis, de cicloturismo, e num dos pontos de apoio a gente ofereceu garapa de cana. E foi o produto que mais saiu. Por quê? As pessoas já veem, não, lá em Tunápolis tem garapa de cana, né? Então você tem um trabalho para fazer e tal. Então ninguém vai para o interior para tomar Coca-Cola, para comer margarina, né? Para comer pão francês.
Não, nada contra esses produtos, mas as pessoas vão para o interior, procuram pão caseiro, o pão de milho, aquele feito pela dona de casa, aquela rosca artesanal. A chimia, né? Procuram a chimia, procuram a nata, o queijo, como é que fala, o queijo quark, que tem uma outra expressão que me fugiu agora, o queijo artesanal, o requeijão artesanal que é feito. É isso que as pessoas procuram. E por que esses ambientes, esses espaços estão sempre lotados com os espaços do café no campo? Porque oferecem aquilo que é produzido naquela propriedade ou nas propriedades vizinhas, que a dona às vezes não consegue produzir o suficiente, acaba gerando uma renda também para a vizinha que naquele final de semana produz aquele pão diferenciado, produz aquela chimia diferenciada para oferecer para quem vem visitar. Isso é uma qualidade que a gente tem lá no campo, de conseguir oferecer uma comida de qualidade, né? E eu faço um adendo assim também para o investimento para essa área, né? Porque eu trabalho nessa área assim, e eu sinto dificuldade em construir um espaço para industrialização. A gente tem pouco apoio, né, por parte das lideranças, município e nacional, para construir um espaço de industrialização. Há uma vigilância bem rigorosa, né? Até entendo em certas questões. Só que tem que ter investimento nessa área. O pequeno produtor, ele tem um recurso pequeno para ele girar no mês. E a estrutura que ele tem que construir é alta, caríssima. Então, por que não tem investimento nessa área para fomentar, né? E também queria comentar também sobre as feirinhas. Eu conheço todas as cidades próximas, elas têm feirinhas. Então, também inspirar, movimentar um pouco mais esses espaços de feiras, porque às vezes não é divulgado ou precisa criar algum mecanismo de giro ali, né? Então, as feiras, elas são bem legais, elas estão acontecendo, né? E tanto feira que existe todo sábado, mas também as feiras que acontecem anuais, né, que movimentam mais a questão nacional também, né? A Anchieta, né, a gente comentou antes, tem uma feira muito legal que acontece a cada 2 anos, que movimenta pessoas até de fora do país, né? Então, para a gente olhar esses espaços de feira também, que daí a gente tem mais abertura para colocar um produto artesanal, né? Leonir, só uma questão, Gabriel, só uma questão que tu traz aqui, de divulgação das experiências de feiras e dessas experiências que valoriza a produção de alimento, que valoriza o turismo, que valoriza o ecoturismo. Eu estava lendo uma pesquisa recentemente onde reafirmava que o maior problema, o maior calcanhar de Aquiles nesse ramo é a falta de propaganda, de investimento na área da comunicação para divulgar e fazer com que as pessoas lá, né, valorizem e conheça essas experiências. Então aqui, Vandoy, acho que também é uma questão de política, é política pública, é de investimento. Aí tu olha a quantidade de dinheiro que é investido em propagandas institucionais por parte das prefeituras, por parte do governo do estado e dos governos todos, né, federal inclusive, e você não tem uma publicidade nesse fim, né? Então, acho que eu concordo plenamente. É interessante, né? Eu estava pensando aqui, me parece que a gente sabe a importância do Estado, né? O poder público, né? Para alavancar um segmento, um setor. Parece que às vezes o poder público pesa muito mais a mão na rigorosidade de algumas cobranças, e aí onde no mesmo momento ele falha naquilo que ele poderia estar contribuindo, né? A questão de divulgação, de outras porque políticas quem públicas. que produz mais comida aqui no Brasil, né? Não é a agricultura familiar, né? Ela é quem mais produz a comida de qualidade para o povo brasileiro. Não é o agronegócio, né? Não é o soja e o milho que está salvando, é a agricultura familiar que mais produz comida para o Brasil, né? E a gente tem que mudar essa lógica e tem que ter mais financiamento, né? O poder público tem que se fazer presente. É só um complemento ali. Hoje, parte da crise da inflação dos preços dos alimentos no Brasil é a falta de alimentos que tem no mundo. Parte dos problemas está relacionada a isso. O restante é problema do mercado, que não aceita certas políticas e tenta impor as suas leis, né? Mas uma parte dos problemas está relacionado à escassez de alimentos, de algum tipo de alimento que tem no mundo, e também porque ninguém vive só de soja, né, cara? Ninguém come só soja ou derivado da soja. É preciso pensar também em diversidade. Então,
Leonir e Vandoir, aqui também dialogando então uma questão central da nossa diálogo que nós vamos conversando aqui, trazendo vários elementos. Qual é o projeto de sociedade que vocês que estão envolvidos diretamente com esse elemento do turismo, ecoturismo, produção de alimentos saudáveis, saúde, que vocês almejam construir? Que pergunta. Muito legal, né? Posso começar assim, falando um pouquinho. Acho que a gente precisa se fortalecer quanto indivíduo, né? Expandindo a consciência, sentindo a natureza, né? Se conectando aos ciclos naturais, né? E podendo atuar, né? Podendo plantar a sua própria comida, produzir, processar e multiplicar ela, né? Acho que começa dali, no meu caso, né? E aí você vai conectando uma rede. Aí você vai sentindo, opa, tem um chamado aqui para turismo, tem uma demanda para entregar produto, estão me chamando para ir numa feira. Aí você começa a conectar numa rede, aí as coisas vão acontecendo. Então existem muitas possibilidades, né, para a juventude, para a sociedade. A gente só precisa ir para o campo da prática, a gente precisa ter apoio, né? A gente precisa ter inspiração, né? Lenha na fogueira. Eu acho que a gente tem que, a partir do que está ao nosso alcance, a gente tem que procurar ser o diferencial que a gente sonha para a sociedade, né? Por exemplo, nós temos muita coisa que não depende de nós, né? Muita coisa que não depende de nós. Quando eu vou andar de bicicleta, por exemplo, o que não depende de mim? A questão climática. Eu não tenho governabilidade sobre isso. A educação no trânsito dos veículos automotores não depende de mim quando eu estou andando de bicicleta, mas tem coisas que dependem de mim. Depende de mim respeitar as leis do trânsito, porque eu estou em via pública compartilhada, quando eu estou andando numa estrada rural ou um espaço urbano. Eu tenho deveres e tenho direitos. Eu preciso começar por mim e de tudo que eu consumo durante uma atividade, eu tenho que recolher o meu lixo, né? Dar um destino adequado para ele. Aliás, é impressionante como se produz lixo, né? Essa é outra questão, né? Impressionante, cara. Gente, as ruas das cidades enchem nas vésperas de Natal ou pós-Natal. Gente, como se produz lixo. Você que está nos assistindo, você não acha isso uma coisa fora de série? A produção de lixo do que se vende hoje dos produtos industrializados ou de qualquer tipo de situação. Para cada presente que você compra, vem várias embalagens que é puro lixo. Exato. Né? E aí também, então, eu penso que a gente precisa... Eu sei que é mais fácil falar isso do que fazer, né? Agora, a gente precisa ser o diferencial, a gente precisa viver o que a gente quer que a sociedade seja. Porque antes eu citei o exemplo de Dom Helder Câmara, ele já falava isso. Se você só falar, você convence o Gabriel, o Ernesto, o Leonir, de repente. Agora, se você falar e fazer, você acaba sendo um exemplo motivador que a sociedade precisa, né? Hoje nós precisamos de líderes do bem, que precisam ser seguidos, que fazem a diferença acontecer. Então, eu acho que é preciso fazer correto a parte que depende da gente. Do que depende da gente, a gente precisa fazer ao máximo correto possível. Estando no nosso máximo, né? Sempre no máximo. Perfeito. Partir da ação individual de cada um, mas sempre trabalhando numa ideia de construção coletiva, né? De organização. É muito bacana. A gente vai se encaminhando agora um pouquinho mais para o final do nosso encontro. E como a gente dizia lá no início, né? O tema era juventude, turismo e meio ambiente. O ICJ trabalha basicamente, né?
projetos voltados à juventude, e a gente gostaria de saber de vocês qual mensagem vocês deixariam para a juventude, né? Mediante esse quadro que nós temos de desafios, mas que a gente sabe que tem grandes possibilidades, potenciais, né? Cada um nos seus projetos. Que sejam a sua essência, que sejam a sua sementinha. Todos nós somos sementes de consciência, né? Então, que a gente sinta lá no fundo a nossa capacidade, o nosso dom, o nosso talento, né? E possa questionar esses padrões da sociedade que nos querem transformar e que a gente seja um robozinho, né? Então, que a gente possa, então, equilibrar esses polos e também ser a nossa essência, ser a nossa semente, divulgar nossos projetos, construir diversidade, né? Então, essa qualidade que eu gostaria muito de inspirar a todos, né? Para um mundo cada vez melhor. Eu diria que o jovem, ele não pode aceitar simplesmente o mundo como ele é. Muitas coisas dependem dessa geração que está por vir, ou dessa geração nova. Muitas coisas. Essa inquietude que os jovens têm, eles precisam aflorar isso na hora certa, com as coisas, fazendo as coisas certas também. Mas eu acho que o grande desafio é não aceitar as coisas como eles são. Nós vivemos um momento uma crise muito grande no Brasil, onde se propaga muita coisa inverídica, e isso tem confundido muito a cabeça da juventude. Eu penso que é preciso que vocês jovens continuem acreditando na ciência. É preferível acreditar em quem estudou do que em meros influencers que acabam propagando fake news. Outra questão que eu acho muito importante é continuar acreditando na universidade. Existe uma leva de jovens que acham que fazer universidade não é mais importante. Exato. Crianças, né? Passos de luta. Né? Gente do céu, isso. Enquanto você, jovem que está nos assistindo agora, pensar assim, pense que o filho do patrão, aquele da elite, está lá estudando nas melhores universidades justamente para dominar você, que pensa que o mundo não depende mais do estudo, da capacidade intelectual. Então eu acho que, vou usar uma expressão do Eduardo Campos, que faleceu num acidente de avião em 2018. Não desistam do Brasil. Não desistam do Brasil. Acho que vamos desistir, né? Não desistam Jamais. do Brasil, né? Acho que essa é a mensagem. E façam o possível e às vezes o impossível para ser a diferença que vocês gostariam que fosse a sociedade. Né? Não abandonar os espaços coletivos, não abandonar as suas comunidades. Hoje existe um envelhecimento das lideranças, dos movimentos, das pastorais, no modo geral. É preciso que vocês que têm hoje lá seus 16, 17, 18, 20, 19, 20 anos, vocês ocupem os espaços. As ideias são fundamentais para construir o diferencial. E eu acredito muito nisso. Eu estive nesse espaço no começo dos anos 2000 e eu acredito muito no potencial da juventude. Eu acho que é preciso não desistir das inquietudes que vocês têm. Acreditar na ciência, acreditar na universidade, ir para a universidade, ocupar os espaços para também, pela intelectualidade, disputar a sociedade que precisamos disputar daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Muito bem, Vandoir, muito bem, Leonir, Gabriel. E, Vandoir, eu lembro muito bem dos vários momentos que a gente esteve junto em várias atividades, e você traz presente o papel das organizações na formação de lideranças.
E a pastoral da juventude, nós sempre dizíamos Que celeiro foi esse? Franciele, Gabriel, é um celeiro de formação de liderança. É a sementeira. Sementeira. Era uma sementeira, porque assim, vai ver quem são as grandes lideranças, né, que hoje exercem um papel de influência na sociedade, passaram por esse espaço, Wander. Passaram por esse espaço de grupos de jovens, passaram por os encontros de jovens, entendeu? Então, assim, nesse sentido, é que a gente precisa fortalecer esses espaços e valorizar, né? Valorizar esses espaços e a gente fortalecer também. E Cara, isso começa bem cedo, cara. Porque assim, veja só, umas diferenças que eu percebo hoje. Lá nas comunidades do interior, começa com aquele adolescente fazendo uma leitura na igreja. Aprende, esquece ou aprende a perder o medo de falar em público. E depois vem o questionamento, se torna um questionador, né? E é o que acontece daí, Gabriel? Depois que tu vai para o grupo de jovens, tu aprende a coordenar uma reunião. E vai desbloqueando, né? E vai desbloqueando. E daí tu aprende a administrar divergências. Perfeito. Porque é preciso encontrar as divergências. Então, isso faz uma falta danada hoje na sociedade. O trabalho de base. Como eu vejo a falta que isso faz. Algumas lideranças novas que têm aparecido para a política são de uma concepção totalmente diferente. É o eu, totalmente né? diferente. Algo individualizado, né? E são jovens endeusados por uma parte da sociedade. Lacrando, né? Então, Na lacrando, rede social, exatamente. mesmo se aquilo seja verdade ou não, né? Então, eu acho que tem uma tarefa muito grande. Para vocês, Instituto Catarinense de Juventude, tem uma tarefa nós, muito Vanduir. grande. Para nós. Para todos nós. Porque assim, Leonir, Vanduir, Gabriel, finalizando aqui, eu acho que esse espaço que a Pastoral e outras várias organizações cumpriram e cumprem, né? E a gente precisa fortalecer. E assim, para nós ir finalizando, que nós sejamos sementes, né? Que a gente continuamos sendo sementes, né? E fortalecendo. Então, o Instituto está aqui, né, Gabriel? Fran também, que faz parte da coordenação, para a gente estar fortalecendo esses espaços. Porque a gente está aqui, fez um momento de diálogo, de denúncia, mas também de valorização do que a gente está construindo também. O que nós relatamos aqui da visibilidade desse é o prenúncio de um mundo possível. Então a gente também está anunciando. Então, o papel nosso é denunciar, mas também anunciar, né? Então acho que esse é o papel fundamental que o Instituto cumpre e estaremos juntos. E para nós brindar esse encontro, vamos brindar que sejamos sementes. Sejamos sementes, né? Super. Nós queremos, em nome do ICJ, né, agradecer a presença de vocês, que brilhantemente trouxeram a experiência de vocês, abrilhantaram esse episódio, mais um episódio do nosso podcast, e com certeza todos aqueles que nos estão assistindo tiveram um grande aprendizado e certamente, se possível, conhecer os projetos de vocês, né? Aproveitar e pedir que vocês, se possível, deixem, né, para quem está nos assistindo ali, as redes sociais de vocês. Isso, sim. Podem me procurar lá no Instagram como Toca das Sementes, com 2 S's no final, bem fácil de achar lá, vão achar a gente lá. Bueno? Buena. Legal. Eu também estou no Instagram, @naturcicloturismo. Temos uma página no Facebook também. E temos um canal no YouTube. Mas assim, hoje a ferramenta que a gente mais tem usado é o Instagram. Seguindo o Instagram, você vai acompanhar o nosso trabalho, nossos roteiros, nossas experiências. Isso. Bacana. Mais uma vez. Quem quer se hospedar também, pode procurar a Toca das Sementes no Airbnb e vai encontrar a gente lá. Olha aí, ó. Então ficam todos convidados. Então, mais uma vez, agradecer e também convidar vocês para seguir o ICJ, tanto no nosso site como Instagram e TikTok. Muito obrigado. Gratidão. Muito obrigado.